Bom dia, hoje a nossa aula vai ser de redação e nós vamos estudar 5 competências exigidas na redação do Enem. E para vocês, essas aulas sempre vão acontecer na segunda e terça-feira, muitas vezes, para a gente sempre trabalhar a questão de redação daqui até o final do ano. As aulas de terceiro ano são 2 aulas. Nós vamos trabalhar a aula de redação e a aula de Olimpíada de Língua Portuguesa. E vocês devem assistir as 2 aulas. Eu sou a professora Nilda Ribeiro. Então, vamos percorrer cada uma das 5 competências da matriz de referência para a redação, que são usadas como critério de avaliação, e assim você vai estar preparado para o que vem pela frente. Então, nós vamos ver aqui um quadro que tem as 5 competências. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, que respeita os direitos humanos. Então, aqui cada uma dessas competências ela tem um valor de 200 pontos. À medida que elas não sejam atendidas, a sua nota vai reduzindo. Existem 6 níveis de pontuação para cada uma das competências. O maior vale 200 pontos, que vai reduzindo em 40 a cada descida de nível, num total de 6 níveis, ou seja, primeiro nível, 200 pontos, segundo nível, 160 pontos, terceiro nível, 120 pontos, quarto nível, 80 pontos, quinto nível, 40 pontos e sexto nível, que é 0 pontos. Quer dizer, você pode tirar 0 em alguma das competências e não zerar a redação, só não pode tirar 0 na competência 2, porque essa aí é que atende o tema. Se você tirou 0 é porque você não atendeu o tema. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, tomando cuidado, não zera, não. Vamos lá. Competência 1. Domínio da língua portuguesa. Vocês estão vendo uma imagem de um cérebro cheio de letras, de muita informação, que é tudo que vocês adquirem durante toda a vida de vocês, desde as primeiras séries de escolaridade. Vocês já começam a aprender a ler, a escrever, então é isso. Em resumo, essa competência contempla vocabulário, regras de acentuação e pontuação, ortografia, separação de sílaba, uso do hífen e de letras maiúsculas e minúsculas, concordância, regência, ausência de marcas da oralidade. Isso nós vamos estudar durante esse ano. Eu vou trabalhar com vocês a competência 1 individualmente, vai ter que ser mais de uma aula, porque é muito assunto que tem que aprender. Mas a partir do momento que nós estamos estudando a competência 1, a gente já está estudando a gramática e assim vai ajudando 2 disciplinas juntas. Vamos para a competência 2. Competência 2, você vê uma imagem de alguém na frente de um computador, que essa aqui é a redação propriamente dita. A competência 2 é a compreensão da proposta. A partir dos textos complementares, o participante do Enem deve compreender a proposta de redação para desenvolver seu texto de forma coerente e demonstrar seu repertório cultural, utilizando informações de diferentes áreas do conhecimento. Além disso, deve focar nos aspectos estruturais de um texto dissertativo argumentativo em prosa. Tema, o assunto, tese, argumentos e proposta de intervenção. O ponto mais importante a ser avaliado é a habilidade de leitura e escrita do participante, ou seja, demonstrar que compreendeu e definiu o recorte temático apresentado. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês. Se tem alguém que tem preguiça de ler, por favor, joga essa preguiça no lixo, porque vocês são intelectuais
e não pode ter preguiça de ler. E na hora de fazer a redação, tem que ler todos os textos, tem aqueles textos de apoio que vocês devem ler, porque se não ler, vocês podem correr o risco de não compreender bem o tema. Ano passado tinha uma palavrinha-chave que muita gente pode ter esquecido, que era o termo estigma. Mas também pode usar um sinônimo para estigma, que podia ser o preconceito, podia ser a fama, não é? Algumas palavrinhas que têm a ver com estigma. E teve gente que tirou nota baixa por isso. Vamos para a competência 3. A competência 3 é organização e defesa. Aí vocês viram um monte de informação aí, de lâmpadas acesas. Então é o momento de vocês acenderem as lâmpadas, as luzes que tem na cabeça de vocês. Nada mais importante do que saber selecionar os principais argumentos sobre o tema. Portanto, essa parte, os critérios giram em torno da argumentação, bem como de interpretação dos participantes sobre alguns aspectos do tema. É muito importante saber fazer um projeto de texto que consiste em planejar o que vai ser escrito, que argumentos serão utilizados, o momento de apresentá-los, encadeamentos de ideias. Além disso, a organização é fundamental para a exposição de argumentos consistentes e defesa do ponto de vista. A inteligibilidade do texto é parte fundamental dessa competência. Ela reúne a seleção de argumentos, precisão vocabular, relação entre as partes do texto e ainda adequação do conteúdo com o contexto atual. Aí falou-se de projeto de texto. Olha, gente, nós vamos trabalhar muito essa questão do projeto de texto. Eu gostaria que vocês todos já começassem a criar um projeto de texto para vocês, um modelo. Um projeto de texto seria um modelo de vocês fazerem uma redação e não correr o risco, não perder nada, nenhum ponto nesse aspecto aqui. E é fácil, é só você aprender, usar o ano todo, memorizar esse projeto de texto, esse gráfico que a gente pode usar assim, e aí vocês não correm o risco de errar. A competência 4, nós estamos vendo aí uma ligação, não é? A com B. Então, essa ligação. A competência 4 é conhecimentos linguísticos e argumentação. O principal mecanismo linguístico é a coesão utilizada para o encadeamento lógico das partes do texto. Então, já você viu, coesão quer dizer essa ligação de uma ideia com outra. Portanto, entender bem os conectivos, quais são eles? Conjunção, advérbios, locuções, preposições. E a função de cada um deles, com certeza, será proveitoso para deixar seu texto ainda mais coerente, além de auxiliar na construção da argumentação. Nessa competência, destaca-se a estrutura lógica e formal entre as partes do texto, chamada de coesão textual. Assim, a relação entre os parágrafos deve apresentar uma sequência lógica das ideias expostas. Então, você viu aí essa ligação. Nós somos dois, você viu que também tem um pouco de gramática. Então, quem tem uma gramática em casa, já começa a estudar aí as conjunções, os advérbios, as locuções, preposições, que vocês já vão aprender um pouco. Mas nós vamos passar o ano estudando também esse assunto. Competência 5, a última, essa é igual uma fórmula matemática. Aprender, eu vou ensinar para vocês uma técnica para todos os alunos tirarem nota máxima nessa competência. Essa é a mais fácil de tirar nota máxima, os 200 pontos. E quem tira 200 pontos nessa competência já vai ajudar muito na nota. Então, vamos lá. Na parte final, e a partir dos argumentos apresentados ao longo do texto, o participante deve apresentar soluções para o que foi abordado. Isso tudo tendo em conta aspectos como a cidadania, os valores humanos e a diversidade cultural. O participante que utilizar expressões, ideias preconceituosas e incitar a violência perde logo os 200 pontos que valem essa competência.
Então, vocês têm que tomar cuidado com essa coisa do preconceito. Gente, por favor, independente de religião, vocês são jovens. E quanto mais jovem, a gente tem que estar se livrando desses preconceitos. Eu, que sou bem mais velha do que você, de uma época que as pessoas tinham muito preconceito contra alguns grupos, eu fui me desfazendo deles. Então, espero que vocês se desfaçam. Quando forem fazer a prova de vocês, não vá com preconceito, nem contra o gay, o homossexual, nem contra negro, nem contra índio, nem contra japonês. Gente, por favor, eu sei que nós estamos vendo uma onda meio maléfica da sociedade, mas vocês são jovens e não podem estar ligados a isso, porque vocês correm o risco de perder ponto aí nessa competência, se correr o risco de vocês manifestar alguma forma de preconceito contra algum determinado grupo. Então é isso, nós terminamos nossa aula por aqui e tenham todos um bom dia.